Você está ocupado, mas nunca fazendo o que realmente importa para você. Você passa o dia todo fazendo coisas, resolvendo problemas, respondendo mensagem, correndo o dia todo para lá e para cá. E no final do dia, você fica com essa sensação estranha e sempre faz a mesma pergunta. Eu fiz muita coisa, mas não fiz nada que realmente importa para mim hoje. E isso que a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Então, se você tem esse tipo de sensação, que você chega em casa cansado, mas sempre você fica pensando que não resolveu todos os seus problemas, que não deu a importância devida para todos os seus problemas nesse dia, peço que você aqui espere esse vídeo aqui até o final, que a gente vai debater um pouco mais sobre esse assunto e tentar entender um pouco mais e como a gente pode melhorar durante o dia para que a gente possa focar naquilo que realmente importa para a gente. O que a gente pode falar um pouco mais sobre isso é estar ocupado não significa estar sempre sendo produtivo. Muitas pessoas pensam porque está sempre ocupada, sempre fazendo alguma atividade, ela é produtiva. E isso é uma dos piores enganações que a gente tem para a gente mesmo. Por isso que a gente tem aqui alguns exemplos que a gente pode falar sobre isso, passar a hora respondendo coisas urgentes. Você gasta energia resolvendo pequenas demandas que aparece. Isso dá a sensação de produtividade. Mas no fundo você só está reagindo ao que chega. Muitas pessoas deixam a urgência chegar para resolver tal tipo de situações. Por isso a gente sempre orienta ou tenta orientar que a gente tem que ter um planejamento para que as coisas não cheguem a tal maneira de urgência, né, no último caso. Porque quando você tem tudo planejado, quando você sabe os prazos, sabe quando tem que entregar tal tipo de atividade, ou tem que resolver tal tipo de problema seu, você não deixa para a última hora. Porque sempre quando você deixa para a última hora, você costuma tanto a se estressar, a fazer as coisas de qualquer maneira, e assim aumenta muito a chance de você errar, a chance de você fazer alguma coisa errada. Por isso é sempre bom você sempre, quando tiver um prazo para resolver algum problema, tente resolver o mais breve possível. Não deixe para a última hora, pois a cada momento que você deixa ali para entregar o prazo no último instante, a chance de você fazer algo errado, a chance de você fazer algo de qualquer modo, ou fazer algo estressado, é maior do que outros tipos de problema. Outros exemplos que a gente tem é resolver problemas do outro o dia todo. Você ajuda, responde, atende, mas suas próprias prioridades ficam sempre para depois. Infelizmente, muitas pessoas tendem a priorizar problemas de outras pessoas do que seus próprios problemas. Tem gente que passa o dia todo resolvendo, respondendo ou atendendo a pedidos de outras pessoas. Sei que é meio contraditório a gente falar sobre isso, mas infelizmente a gente às vezes existe casos e casos. Existem casos realmente que tem pessoas que são dependentes da gente, que a gente tem que fazer tal tipo de atividade. Mas sobre isso que eu estou falando, resolver problemas de outras pessoas, pessoas que são realmente, que têm condição de resolver seus próprios problemas e depositam na gente certos tipos de confiança, certos tipos de problemas que não são da gente. Por isso, basicamente, como eu falei aqui, é interessante a gente tentar resolver nossos problemas, não o dos outros, tentar fazer o que realmente importa pra gente, fazer nossas coisas bem feitas. E se caso sobrar tempo, se caso a gente tiver algum tempo livre, ou se não tiver alguma atividade urgente, que a gente realmente possa dar a mão para outra pessoa, possa resolver algum tipo de problema para outra pessoa. Mas o que eu estou falando aqui é que a gente dê foco, que a gente foque realmente o que importa para a gente, que a gente foque realmente nos nossos problemas, que a gente foque realmente em resolver aquilo que importa para a gente, entendeu? A outra coisa, outro exemplo que eu posso trazer para vocês aqui é fazer tarefas pequenas e deixar as importantes para depois. Muitas pessoas tendem a fazer um planejamento de todas as atividades que ela tem que fazer e ela vai deixando os problemas difíceis para depois e sempre vai resolvendo os mais fáceis. Porque os fáceis, a certo momento, é a comodidade dele, é algo que ele fica seguro, é algo que ele se sente segurança resolver.
é meio contraditório também dizer sobre isso, mas eu aconselho, e é o que eu realmente faço na minha vida, quando eu acordo, quando a gente está carregado, com energia, com motivação, é sempre importante você tentar resolver os problemas mais difíceis, porque são eles que demandam mais energia, e se você cumprir, se você resolver aquele problema durante o começo do dia, onde você está com mais energia, você está mais motivado, a chance de você conseguir êxito na resolução desse problema é muito maior do que você passar o dia todo resolvendo pequenos problemas, pequenas tarefas e deixar os grandes problemas para o fim do dia ou para o fim da noite, onde você já vai estar cansado, já vai estar estressado e tende a deixar esse problema para outro dia, porque você não vai ter cabeça para resolver. Por isso eu sempre recomendo resolver primeiro os problemas difíceis, porque você vai estar ali, vai estar com energia, vai estar motivado e vai tentar resolver ela ali da melhor forma. E tentar deixar as atividades pequenas, as atividades fáceis e simples para o fim do dia. Porque ali mesmo você cansado, mesmo você não tendo cabeça para resolver, mas ele vai ser tão simples que você vai resolver ali sem gastar tanta energia. Por isso eu recomendo sempre começar com as atividades, com os problemas maiores para tentar resolver. Uma explicação simples que eu tenho sobre isso é: o cérebro gosta de tarefa rápida, porque elas dão sensação imediata de dever cumprido. Então sempre o cérebro ele busca tarefas fáceis, tarefas rápidas, que ele possa ali cumprir de uma forma rápida e ele tem aquela sensação imediata de dever cumprido. E muitas vezes a gente vai cumprindo aquelas tarefas fáceis, aquelas tarefas mesmo do dia a dia, e aquelas tarefas que realmente importam na nossa vida, aquelas tarefas que realmente mudariam a nossa vida, a gente vai adiando, a gente vai colocando debaixo do tapete, vai varrendo para debaixo da cama e vai deixando para outros dias, e a gente nunca faz, e esse outro dia nunca chega. Por isso é sempre importante, comece pela tarefa difícil, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha capacidade para resolver aquilo, comece a tentar resolver aquilo, para depois você ir para as pequenas coisas. Comece pelas difíceis, que assim sua vida pode progredir, pode andar, e essa sensação estranha de não ter feito o que realmente importa, ela possa desaparecer durante o dia. O significado simples que a gente tem sobre isso é que você se ocupa com o fácil para fugir do importante. Como eu falei anteriormente, o fácil ele nos atrai. A gente sempre busca as saídas fáceis e as atividades fáceis, porque a gente se sente confortável, a gente não se sente desafiado. Muitas pessoas não se sentem desafiadas. E aonde a gente está, muitas vezes a pessoa está ali tranquila, está ali com a sensação de segurança, e ela não quer se expor ao risco, ela não quer se expor ao difícil, ela não quer se expor ali a coisas diferentes, porque ela tem medo de não conseguir. E assim ela vai varrendo por debaixo da cama, por debaixo do tapete, vai deixando para depois, e aquele depois nunca chega. Por isso, coloque a mão na consciência, tente fazer aquilo mais difícil primeiro. Gaste a sua energia do dia primeiro com as coisas mais complicadas, as coisas que mais importam para você, as coisas que demandam mais tempo, mas que você, depois de resolver ela, sua vida pode sair do lugar. Às vezes você não sabe por que sua vida está saindo do lugar, mas às vezes é porque seu foco está apenas nas coisas fáceis, nas coisas que estão ali ao seu alcance, ao alcance da sua mão. E o que você não consegue fazer, o que você pensa que não consegue fazer, você nem tenta. Você tem preguiça, você deixa para depois. Você sempre deixa para depois e nunca faz. Por isso, tente fazer. Coloque a mão na consciência. Se capacite. Tente fazer, mesmo que não saiba, que as coisas vão dar certo. E a gente pode falar um tópico aqui, outro lembrete que a gente pode trazer sobre isso, o urgente está roubando o lugar do importante. Muitas coisas, hoje em dia, com um mundo muito acelerado, muitas pessoas aceleradas, a gente vê na rua, pessoas de carro andando em alta velocidade no trânsito, pessoas passam pela gente de forma caminhando rápido e muitas vezes não são nem educadas. O mundo ele está muito imediatista, e as pessoas, está muito urgente na verdade, e as pessoas estão deixando roubar o lugar do importante. A gente deixa de fazer o importante para resolver o que é urgente. E alguns exemplos simples que eu posso trazer para vocês sobre isso
notificações interrompendo o que você está fazendo. Toda vez que chega algo no celular, sua atenção muda de direção e você perde o foco do que realmente deveria estar fazendo. Muitas pessoas, e eu até recomendo, quando você fizer algum tipo de atividade que seja importante, que seja difícil, que realmente aquilo vai trazer um impacto para a sua vida, que desligue a internet do seu celular, coloque em modo avião, se você não tiver outro tipo de atividade tão urgente assim naquele momento. Porque as notificações, às vezes, a gente tem aquele vício do nosso celular tocar de repente, e a gente sempre não espera nem um minuto, e a gente já vai verificar o que é. E assim, às vezes a gente está resolvendo algo diferente, algo difícil, e só aquele um segundo que a gente tirou a atenção do nosso problema e levou ao nosso celular, a gente já perde o foco, a gente já perde a noção do que a gente já estava fazendo, e quando a gente vai voltar para aquela nossa atividade, já não é a mesma coisa. Por isso, se você estiver resolvendo um problema, fazendo uma atividade que seja complicada para você, tenha foco naquela atividade. Se desligue de celular, se desligue de distrações, que assim que você resolver esse tipo de problema, resolver essas atividades difíceis, você possa voltar novamente para o seu celular. Por isso, sempre fique atento nesse ladrão de tempo que a gente chama hoje, que, lógico, ele é importante para a nossa comunicação, para tudo que a tecnologia vem trazendo, mas muitas vezes ele tira o nosso foco e tira a nossa atenção em certos tipos de atividade. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês aqui é resolver o que aparece em vez do que você planejou. Muitas pessoas planejam o seu dia durante o domingo, planeja a semana durante todo o domingo, já tem todo detalhado, todas as atividades que você vai ter. E quando chega naquele momento daquela sua atividade, aparece algum tipo de problema, alguma coisa para você resolver. E isso, ele rouba aquilo que você tinha planejado. Por isso, é sempre bom você planejar suas atividades em blocos e deixar sempre algum tipo de tempo livre, se você tiver, claro, algum tempo livre, você deixar pelo menos um espaço de uma atividade para outra, de algum tempo livre, para que se surgir alguma urgência que você não consiga marcar para outro dia, ou fazer essa urgência em outro dia, que seja realmente que você tenha que resolver naquele momento, que ele não possa atrapalhar ali seu planejamento. Então faça sempre seu planejamento e sempre de uma atividade a outra, coloque algum tempo que possa te ajudar quando surgir esses tipos de urgência. E o que a gente pode falar sobre isso é: o seu dia vira uma sequência de respostas e ao que surge, e não o que você decidiu. Sempre aparece urgência, sempre você dedica seu tempo, sua energia para aquela urgência, e o que você planejou durante a semana, durante o dia, ele sempre vai ficando para depois. Se você viver apenas para a urgência, o que você planejou, ele nunca chegará. Você nunca vai fazer suas atividades que você planejou. Por isso é sempre bom fazer tudo no seu tempo, planejar, fazer tudo com antecedência, fazer tudo com calma, não deixar até chegar a urgência. Mas quando chegar algum tipo de urgência, que você tenha pelo menos uma brecha no seu tempo para resolver aqueles tipos de urgência que você não pode adiar. Viver apagando incêndio. Tem pessoas que vivem apagando incêndios. Alguns exemplos claros que a gente tem isso, mas em finanças. Muitas pessoas têm aquele seu dinheirinho, ele contado pro mês ou para a semana, e quando aparece alguma coisa que não foi planejada, ou o seu carro quebrou, ou a sua geladeira, ele tira esse dinheiro que ele tinha guardado para consertar aquela coisa que você tinha, e como posso dizer, e tira esse dinheiro de outras necessidades que ele já tinha planejado. Isso é como se fosse viver apagando incêndio. Você tira de um lugar, mesmo precisando, para colocar em outro, porque também é necessário. Tem certas pessoas que vivem dessa forma, e é uma forma meio complicada de viver. Eu entendo que pessoas não escolhem esse tipo de vida, às vezes vive com um salário mínimo, mas é sempre bom a gente se planejar ou estudar para a gente poder sair, desenvolver habilidades, para poder a gente conquistar uma renda extra, para poder conseguir um emprego melhor, para que a gente não possa viver dessa forma. Porque além da gente se preocupar muito, a gente gasta muita energia dessa forma, a gente só vive cansado, só vive preocupado.
E isso é uma das formas mais difíceis de viver hoje em dia, é desta forma. Uma explicação simples que a gente tem sobre isso é: sua atenção está sempre controlada pelo ambiente, não pelos seus planejamentos, não por você mesmo. Você vira parte do ambiente, você é controlado pelo ambiente, na verdade. A sua atenção ela é controlada pelo ambiente, não por você. O significado simples que a gente tem sobre isso é: quem não decide o dia, vive reagindo a ele. Muitas pessoas vivem no modo automático. Deixa a vida levar, como já diz a música, deixa a vida me levar. E assim, as atividades que vão ocorrendo durante o dia, vai levando ela de forma fácil, de forma rápida. E ela não tem nenhum tipo de luta sobre isso. E no final do dia, o dia levou ela para onde ela não queria e ela não fez nada que impedisse disso. Às vezes, ela tem muitas atividades, muitos problemas para resolver e aparece urgência da família, de amigos, e ela se disponibiliza a resolver esses tipos de problema e no final do dia chega em casa e não resolveu nem sequer os seus problemas. Passou o dia todo resolvendo o problema dos outros, se estressando por problema dos outros, e os seus problemas, que é tão importante, que é mais importante do que tudo, ele não resolveu, não deu foco, não deu atenção àquilo que realmente importava. Por isso é bom a gente sempre estar preocupado sobre isso, é bom a gente sempre decidir o que quer viver durante o dia. Eu sei que é complicado, é difícil, a gente tem que ser, na verdade a gente tem que ter um planejamento para o nosso dia, mas que a gente também seja maleável ali para se adaptar ao ambiente que a gente anda. Mas que o ambiente que a gente anda não tire o foco do que realmente a gente quer chegar. Se a gente quer um emprego novo e a gente está naquele emprego que a gente não gosta, que aquele ambiente não atrapalhe a gente, que a gente possa sim fazer aquele nosso emprego que a gente tanto precisa, do salário no fim do mês, mas que no final que a gente tenha energia para fazer atividades que lá no futuro, lá na frente, faça diferença para a gente conseguir um emprego melhor, para a gente conseguir uma oportunidade melhor, que a gente possa estudar, correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas que no ambiente que a gente esteja hoje, mesmo que seja ruim, a gente não se abale, a gente não gaste nossa energia toda para que no final do dia a gente esteja cansado e não busque os nossos sonhos. Por isso eu digo, sempre faça as coisas bem feitas, sempre faça com alegria, sempre busque fazer o melhor que você possa, para que mesmo que você não esteja onde você quer estar hoje, para quando você chegar naquele ambiente, você esteja preparado, você esteja motivado, entendeu? E assim a gente chega no próximo tópico, que a gente vai falar um pouco mais sobre você adiar o que realmente muda a sua vida. Como eu falei anteriormente, a gente vai adiando, a gente sabe, muitas pessoas, e eu também sei, sabe, de atividades que possam mudar a nossa vida. Às vezes a gente passa anos adiando aquele curso de inglês que poderia dar um momento para a gente, que poderia abrir portas para novos empregos, novas oportunidades, e a gente vai se importando com coisas que não são tão importantes sobre isso. Às vezes a gente quer fazer uma pós-graduação, a gente quer fazer um curso, quer fazer algum tipo de atividade para se desenvolver, para buscar outros tipos de emprego, outros tipos de oportunidades, abrir empresas, abrir negócios, e a gente vai adiando nossa vida, vai adiando nosso sonho por certas atividades que a gente no final do dia coloca a mão na consciência e ver que não foi necessário e não foi suficiente para a gente. Por isso é sempre bom você ter um plano, é sempre bom você colocar o que é importante para você na sua lista, para você possa priorizar o que você quer. Se você quer aprender inglês, priorize e não deixe para depois. Se você quer aprender a programar, quer virar programador, coloque na sua lista e dê prioridade a aprender a programar, mesmo que você não tenha tempo hoje, busque um tempo para você priorizar aquilo. Se você quer abrir um negócio e não tem tempo, busque pelo menos aprender sobre aquela área que você quer abrir um negócio, para quando você for abrir, você já esteja preparado, já esteja um passo à frente do que outras pessoas. Não adie sua vida, mesmo que você não tenha tempo agora, busque, mesmo o tempo pouco que você tenha, busque fazer atividades que possam acrescentar na sua vida lá na frente, ou até no momento atual. Alguns exemplos que a gente tem é adiar exercícios. Você sabe que faria bem, mas sempre deixa para amanhã, porque hoje foi corrido.
Sempre a gente tem alguma atividade que a gente sabe resolver, sabe fazer. Muitas vezes a gente até gosta, mas a gente sempre fica adiando para amanhã e esse amanhã nunca chega. A gente sempre vai dizer, amanhã o dia vai ser mais tranquilo, amanhã eu faço, e o amanhã nunca é mais tranquilo. Se você esperar para o dia perfeito nunca vai chegar. Faça o melhor que você pode fazer no dia que você puder fazer. Se você mesmo chegando cansado, mesmo chegando desmotivado, e só tiver aquele tempo para fazer, faça. Porque se você esperar o tempo perfeito, o tempo que você vai ter tempo. Você nunca vai fazer isso, você sempre vai jogar para amanhã, você sempre vai deixar para depois. O que importa para você, na verdade, você sempre vai deixar por último. Isso é errado, é sempre bom dar prioridade para aquilo que você quer na sua vida, para aquilo que você quer fazer, para que você possa crescer e aprender assim. Outro exemplo que a gente tem é adiar planos pessoais. Muitas pessoas adiam cursos, projetos, ideias, sempre fica para depois, quando sobra tempo. E como eu falei anteriormente, nunca sobra tempo. A pessoa sempre fica se enganando, ou com preguiça, ou porque está muito ocupado, e sempre, depois eu faço um curso, depois eu faço meus projetos, ou depois eu tiro do papel essa minha ideia. E esse depois nunca chega, esse amanhã nunca vem. Por isso eu digo, mesmo que esteja corrido, mesmo que você esteja sem tempo, mesmo que você tenha que fazer muitas coisas durante o dia, dê prioridade para aquilo que importa para você, para aquilo que você quer fazer futuramente, para aquilo que você acredita que vai te fazer crescer e progredir na vida. Deixe as coisas urgentes, deixe as coisas supérfluas, deixe as preocupações dos outros para depois. Viva a sua vida, viva as suas preocupações. Outro exemplo que a gente traz sobre isso é adiar conversas necessárias. Conversas importantes que podem resolver situações ficam sendo evitadas. Muitas pessoas têm problema de relacionamentos, têm problemas relacionamento tanto familiar como amorosos, e tende a ficar evitando conversas que seria necessária. E essa preocupação, esse sentimento ruim, sempre vai ficando ali, sempre ele vai, indiretamente, ele vai te atrapalhando de certas maneiras. Às vezes você chega em casa cansado e sua mente ainda fica remoendo ou raiva, ou ressentimento de outras pessoas que não era necessário. Então, se você tem problemas com alguém, tem dificuldades de conviver com alguém, é sempre bom tentar conversar, tentar resolver aqueles tipos de problema. E se não der para resolver, que se distancie, que tente focar em outras coisas, para assim você não gastar energia em coisas que não te interessam, que coisas que não vai fazer que você crescer e nem progredir durante a vida. E a explicação simples que eu tenho sobre isso é o que realmente muda a sua vida, exige energia mental e você gastou tudo. Então, o que realmente vai mudar a sua vida, o que realmente vai fazer diferença na sua vida é a energia mental. E às vezes você gasta a sua energia mental com besteira, com redes sociais, com picuinha, com inveja, com fofoca no trabalho. E isso gasta a sua energia. E quando você chega com o que realmente importa, você está estressado, você está ali cansado, porque você gastou sua energia com o que realmente não importava. Então, o conselho que eu tenho para vocês aqui é foque naquilo que realmente importa para você. Gaste sua energia total no que realmente importa, no que realmente você quer. Se distancie de pessoas que gastam sua energia com besteira, com fofoca, com conversas desnecessárias, com atividades que não te acrescentam durante o dia. Foque realmente naquilo que importa para você. E assim a sua vida vai crescer e você vai progredir durante ela. E o significado simples que eu tenho sobre isso é você gasta energia com raso e deixa o profundo para depois. É o que eu falei. Gasta com besteira e deixa o que realmente importa para depois. Inverta essa ordem. Gaste sua energia com o que importa. Gaste sua energia com o que realmente vai fazer você crescer na vida. Gaste sua energia com o que vai fazer você mudar de vida. E deixe as besteiras, deixe o superficial, deixe as coisas desnecessárias para depois. Para quando você resolver o que realmente importa. Com isso, a gente chega aqui no lembrete 4, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa rotina gera frustração silenciosa. Às vezes a gente tem e a gente leva, mesmo a gente nem percebe, que a gente tem uma rotina automática. A gente acorda, vai para o trabalho, toma café, volta do trabalho, vai para a faculdade, ou deita, assiste, bota redes sociais, assiste um filme, e a gente vive no automático.
Saia do automático. Queira viver sua vida você mesmo controlando. Tenha seus planejamentos, tenha o que realmente importa para você. Faça o que realmente você gosta e o que importa para você sair do automático. E alguns exemplos que a gente tem isso é a sensação de atraso constante. Mesmo ocupado, você sente que não sai do lugar. Muitas pessoas, mesmo ocupadas, mesmo o dia todo trabalhando, fazendo atividades, e sente que não sai do lugar. Como eu falei, é gastando energia e o que não importa. É gastando energia naquilo que não faz ela feliz. É gastando energia em besteira, e muitas vezes besteira. Se você não está trabalhando atualmente, gaste sua energia no que possa fazer você crescer. Gaste sua energia em um curso. Gaste sua energia em aprender alguma atividade que você não saiba. Que às vezes esse é a resposta para aquilo que você está procurando. Muitas pessoas procuram emprego muito e não acham. Mas quando chega em casa, quando tem um tempo livre, fica em redes sociais, fica assistindo filme. Lógico, é necessário você descansar a mente, você buscar ali um momento de alívio mental. Mas se você está buscando crescer na sua vida, busque atividade que faça você crescer. Busque aquilo que você gosta, busque fazer, gastar energia com o que é importante para você. Para assim você crescer, como eu falei anteriormente. E outro exemplo que a gente tem é culpar o fim do dia. Você deita pensando que poderia ter feito melhor. Muitas pessoas chegam em casa, deitam e ficam remoendo na mente que poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. E a nossa vida, ela é única. O que você fez hoje, ele não volta mais. Você pode resolver amanhã, você pode fazer diferente amanhã. Não adianta você ficar gastando energia na sua mente com coisas que já passaram, com problemas que já passou e você já resolveu, mesmo que resolveu errado, mesmo que resolveu mal feito, você já resolveu. Não adianta se preocupar com coisas passadas. Tente focar no presente. Tente focar no hoje, tente focar o que você faz agora, para que amanhã você possa tomar a decisão da melhor forma, da forma correta, da forma que deveria ter tido tomado anteriormente. Não fique se preocupando com coisas que você já resolveu ou já tomou decisão. Outro exemplo que a gente traz aqui é a explicação simples que eu trago aqui. A mente interpreta isso com falta de progresso. Significa que não é cansaço físico, é frustração mental. Então, sua mente ela fica remoendo, mesmo que você tenha feito atividades, mesmo que você tenha feito muitas coisas. Por isso que a gente sempre comenta que o cansaço mental ele é pior do que o físico. Porque muitas vezes, mesmo você deitado, mesmo você em estado ali de descanso, a sua mente ela não para. Ela fica todo momento ali trabalhando e você fica todo o tempo se culpando ou se dizendo que porque não deu certo, que não fez as coisas corretas. Isso é uma das piores coisas que tem. Com isso a gente fala um pouco mais, fazer o importante exige decisão antes do dia começar. Então antes do dia começar, tome decisão, procure decidir fazer as coisas importantes, fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você sabe que vai mudar a sua vida. Procure dar prioridade para as coisas importantes. E mesmo que você não consiga fazer hoje ou amanhã, dê prioridade. Deixe as coisas supérfluas, as coisas simples, as coisas que não vão mudar a sua vida para depois. Gaste energia com aquilo que realmente importa. E algum exemplo que a gente traz para isso é definir a tarefa mais importante do dia. Antes de qualquer coisa, você decide o que realmente precisa ser feito. Decida, tenha coragem, decida realmente o que você quer. Se você quer mudar de vida, decida que você quer mudar de vida e assim ela vai mudar. Fazer isso antes de abrir rede ou mensagem. Você protege sua energia mental para o que importa. Então antes de abrir redes sociais, antes de abrir WhatsApp, antes de conversar, de ver vídeos, decida realmente o que você quer. É isso que você quer para sua vida? Ficar o dia todo em redes sociais? É isso que você quer? Ficar o dia todo conversando, jogando papo fora? Foque naquilo que realmente importa. Foque naquilo que você quer e assim as coisas melhorarão. Outro exemplo que a gente traz aqui é tratar esse tempo como prioridade absoluta. Mesmo que o resto do dia vire caos, o principal já foi feito. Como eu falei anteriormente, dê prioridade para as coisas que você quer. Dê prioridade para as suas coisas importantes. Para o que é mais importante, mesmo que seja difícil, no começo do dia, dê prioridade para isso. Para quando chegar o caos do dia, para quando chegar o seu cansaço mental e físico, você já tenha resolvido. E aquelas coisas simples é mais fácil de você fazer durante o dia.
entendeu? E com isso a gente chega aqui no final, que a gente traz uma mensagem, mas antes de trazer essa mensagem, peço que se inscreva aqui no canal, para que a gente possa trazer mais vídeos como esse. Curta esse vídeo aqui e manda esse vídeo aqui para outra pessoa, para que você possa me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E coloque aí nos comentários, em 2026, a minha vida vai mudar e vai ser diferente. E a última mensagem que a gente traz sobre isso é: você não precisa fazer mais coisas, precisa fazer as coisas certas. Então, mesmo que seu dia seja corrido, mesmo que seu dia seja complicado, muitas vezes, se você colocar no papel, você está fazendo coisas desnecessárias. Anote todas as suas atividades, anote tudo o que você faz, todo o seu dia, o seu passo a passo do seu dia. E assim você vai ter noção do que você faz durante o dia. E muitas vezes você vai ver atividades que são desnecessárias. Atividades que você tirar do seu dia, ela não vai fazer falta. Muitas pessoas dizem que não tem tempo, dizem que são muito ocupadas, mas se elas pensar em todas as atividades que elas fazem durante o dia, eu tenho certeza que elas vão descobrir atividades ali desnecessárias. Atividades que ela poderia substituir por outras atividades que possa trazer um crescimento pessoal para ela, um crescimento profissional, um crescimento de relacionamento. E ela não vê. Às vezes ela gasta por dia 1, 2, até mais horas em redes sociais e não percebe. E se ela notar, se ela tiver um controle de tudo que ela faz ali durante o dia, ela vai ver. Se ela cortar essas redes sociais para 1 hora ou até por meia hora, com esse tempo livre, ela já consegue fazer um curso, já consegue aprender a fazer alguma atividade, ou mesmo que não seja um curso, uma atividade livre que faça ali ela relaxar mentalmente, crescer como pessoa. Então o que falta na gente não é tempo, é prioridade. A gente tem que saber priorizar o que realmente a gente quer na nossa vida. E saber priorizar o que possa fazer a gente crescer como pessoa, como profissional. Então dê foco, dê atenção para aquilo que importa para você. E a gente traz aqui: o problema não é falta de tempo, é falta de direção da sua atenção, como eu falei anteriormente. Então você não tem falta de tempo, você tem falta de atenção. Procure relaxar, procure entender quais são suas atividades durante o dia, que você sempre vai achar ali um tempo livre para você fazer algum tipo de atividade necessária, que vai fazer você crescer como pessoa, como eu falei, e como profissional. Então o vídeo basicamente é sobre isso. Agradeço a você que chegou aqui até o final. Compartilhe esse vídeo aqui, se inscreva no canal e comente aí qualquer coisa nos comentários aí que eu vou responder todos que mandar mensagem para mim aí. Até o próximo vídeo.